Eu sou o Vilto Reis e hoje eu estou aqui para voltar a fazer indicações de livros. Mas não é qualquer indicação, são indicações para escritores. Ou seja, se você está escrevendo, se você quer escrever ou mesmo que você já seja um escritor publicado, eu vou indicar aqui livros que vão agregar bastante a você. Então, o nosso livro de hoje é um livro do Sid Field. O livro é Roteiro, Problemas e Soluções. E é um livro bastante interessante, é um livro para quem quer entrar mais aí nos caminhos da escrita e principalmente para quem quer rever o seu pensamento a respeito de estrutura da história e de problemas que essas histórias apresentam. Eu comecei a ler esse livro, eu já tinha ele um tempo na estante, na época em que eu estava escrevendo, um outro livro, uma outra história, e até uma história que eu acabei não indo para frente nela, não porque eu tenha travado na história, mas porque, não sei, depois que eu escrevi a primeira versão não me identifiquei mais com essa história. Então, eu considero que foi algo bom para mim, porque eu precisava tirar aquela ideia de dentro de mim para poder escrever outras histórias. Então, quando eu finalizei a primeira versão, eu acabei não querendo retomar aquela história e deixei de lado. Quem sabe um dia eu retome ela, revise, melhore, faça das milhares de coisas que tem que fazer depois que você acaba a primeira versão. E aí eu encontrei esse livro, e nesse livro o Sid Field fala de vários problemas que a gente tem enquanto está pensando uma história. E me ajudou bastante, fez eu mudar várias coisas dos personagens, várias coisas nas estruturas da história. Apesar de que, quando se fala em Sid Field, muita gente lembra de uma coisa bastante famosa dele, que é o paradigma dele, O que é o paradigma? O paradigma é que uma estrutura de filme, já que a gente está falando de um cara que dá aula de roteiro, ela deve ter, digamos, para um filme de 2 horas, a primeira virada em 30 minutos, o meio da história em 60 e a última virada em 90 minutos daí para o final. E eu concordo quando as pessoas dizem que isso é muito engessado. Eu acho que isso pode variar muito no roteiro e proporcionalmente, se você for pegar essa estrutura para transferir para um romance, também pode variar muito. Porém, o Sid Field é um grande professor de roteiro. Então, nesse livrinho aqui, ele aborda várias coisas que com certeza podem ajudar você. Eu diria que esse livro ele é indicado para quem quer escrever roteiro, claro, roteiro de cinema ou de séries, enfim. Para quem quer aprofundar mais os seus personagens, porque o Sid Field dá muitas dicas de personagens, e para quem quer elaborar estruturas melhores de história. Se você ver um vídeo que eu gravei, que você é um escritor de situação ou de personagem, você vai entender que muitos escritores eles acabam focando em uma coisa e esquecendo da outra. Porque a gente geralmente tem uma ou outra para começar a história. Se você começa pela situação, você acaba não dando profundidade para os personagens. Às vezes, eu não estou dizendo que isso acontece sempre. E aquele escritor que começa pelo personagem, às vezes não pensa muito na situação. Então esse livro pode ajudar você a compensar o outro lado, a equilibrar esses dois lados numa mesma moeda. E olha só para dar um exemplo de coisas que você encontra nesse livro, aqui na página 93, você tem um quadro de sintomas. Ele tem alguns dentro do livro, O que são esses sintomas? Sintomas de problemas que você pode encontrar na estrutura de uma história. Daí ele dá um exemplo aqui, a história é contada por meio de palavras, não de imagens. E aqui é claro que é uma coisa mais aplicada ao roteiro, mas a gente poderia transferir isso para aquela regra ou para aquela ideia do Ernest Hemingway, que é don't tell me, show me, que é tipo, não me conte a história, me mostre a história. E isso na literatura, é você não ficar o tempo inteiro parando para dizer Eduardo era um personagem muito impaciente. Em vez de você declarar isso, uma declarativa simples, você pode mostrar isso através de uma cena. É muito mais interessante. Mas outras coisas, a ação não faz a história avançar, a premissa dramática não está clara, quem é mesmo o protagonista dessa história, os personagens explicam demais, ou o protagonista é passivo demais, o roteiro tem personagens demais, enfim, tem muitas coisas que o Sid Field vai indicar aqui e vai discutir com você. Então, por isso que eu recomendo pra caramba esse livro.
Se você se identificou com algum desses problemas, leia esse livro. Esse livro com certeza está na minha lista de livros que eu indico para escritores. Eu vou fazer outros vídeos indicando outros livros que estão nessa lista. Mas se você gostou desse livro, quiser adquirir, faça isso pelo link que está aqui embaixo, que vai estar me ajudando. Mas acima de tudo, leia esse livro, seja pegando uma biblioteca, seja de qual forma for, para que você possa aprender todo o conteúdo que está aqui. Então é isso, esse é o meu vídeo de indicação de hoje, espero que você tenha gostado. Me siga aí nas redes sociais, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí, valeu!